Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo ao canal Jesus é o Caminho. Gostaria de trazer essa reflexão para os amados irmãos a respeito do Evangelho de hoje, desta quarta-feira, a prova de que nem todos serão salvos. O Evangelho de hoje é extraído de Mateus, capítulo 13, versículo do 1 ao 9. Jesus sai de sua casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, e enquanto a multidão ficava de pé na praia, ele disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ou seja, meus amados irmãos, nós temos as sementes que caíram à beira do caminho, as sementes que caíram em meio às pedras, as sementes que caíram em meio ao espinho e as sementes que caíram em terra boa. Ou seja, temos aí 3 tipos de pessoas a qual o Evangelho é anunciado. Aqueles que estão à margem, à beira do caminho, e que quando o Evangelho é anunciado de maneira indireta, ou seja, aquela pessoa não é o público para o anúncio, mas de maneira indireta ela ouve o Evangelho, mas não dá a mínima, porque Satanás vem e rouba a fé antes que ela nasça no coração daquela pessoa. A outra pessoa é aquela semente que está no terreno pedregoso, ou seja, o seu coração é tão endurecido, mas tão endurecido com as coisas que está na sua vida, que a semente da fé não consegue brotar. Ou melhor, brota, mas logo morre. Outro tipo de pessoa é aquele tipo que está no meio dos espinhos, ou seja, recebe a palavra, se alegra, se anima com a palavra, mas as preocupações mundanas e sociais sufocam o crescimento da palavra em seu coração. As preocupações com a riqueza, com as coisas, com a saúde, rouba a fé. E aquela pessoa morre, né? Diz aí que a semente morre. E por último tem aquele que nasce e brota porque foi lançado numa terra boa, ou seja, aquele que tem um coração predisposto a ouvir o Evangelho. E ao ouvir o Evangelho consegue ser alimentado e consegue ser alcançado pela graça de Deus e a conversão, e prospera na conversão com o Senhor e ali é salvo. Portanto, meus amados irmãos, aqui nós podemos ver de maneira muito clara Jesus dizendo para nós: existem 4 tipos de pessoas a quem o Evangelho é anunciado. Desses 4 tipos, apenas um grupo realmente escuta o Evangelho e se dá ao trabalho de viver aquilo que o Evangelho anunciou e propagou, e dar frutos. Portanto, a prova cabal, a prova concreta de que nem todos se salvarão está aqui. Esses 4 grupos de pessoas
aonde apenas um grupo se dispõe a viver de maneira radical e a dar fruto aquilo que é a proposta de Jesus para a nossa vida e a nossa salvação. Por isso, peçamos ao Senhor a graça de estarmos incluídos no grupo daqueles que receberam a palavra germinou, cresceu, deu frutos e produziu muitos frutos. Amém. Fiquemos na paz e peçamos ao Senhor a graça da salvação.